Olá, sejam bem-vindos a mais um Janelas de Conto, aqui no Palco do Ser e do Ser-se em Sociedade. 2 contos, múltiplas janelas abertas à reflexão. Connosco 2 pessoas mega especiais que vocês já conhecem muito bem aí em casa e que tenho a certeza que vão adorar ouvir todas as nossas reflexões. Vou passar uma palavra para mandarem um beijinho aí para casa. Márcia. Olá, boa noite, beijinhos aí para casa. Obrigado uma vez mais pelo convite, aqui uma nova companhia nas nossas janelas de conto, aqui estarei pela primeira vez com o Paulo e vamos lá. Ok, muito obrigada, Márcia. Paulo. Olha, um abraço lá para casa, obrigado Tânia pelo convite, Márcia, bem-vinda, e a gente está de conversar bastante, partilhar nossas ideias. A dar conta deste recado, A dar conta deste recado, sim senhor. Muito bem. Era tela da agressão e no mundo tão vasto só sentia a sua pequenez. Ferida das represálias do não, era uma sombra sem rasto, era um grito doloroso em mudez. Parte para não mais voltar, foge da sua condição rendida, ele promete-lhe mudar, ela comove-se e acredita. Carrega a bagagem do regressar, entra e está novamente perdida. Cobre o negro do rosto, cala o gemido da dor, abraça a solidão imposta, dissimula o seu desgosto. Na esperança do sincero amor, sobrevive à realidade oposta. Muito bem, este é o nosso primeiro conto e vou começar pelo Paulo. Falando no poema em si, que é até muito giro, e eu achei giro, bem escrito, mais uma vez, parabéns Tânia. É um poema que retrata uma mulher emocionalmente fragilizada consigo mesma, presa a um ciclo de submissão, que eu acho que ela é muito submissa àquilo que acontece, e submissa também submissa é uma esperança enganadora, porque ela engana-se, fica esperançada e normalmente é enganada. E como eu faço sempre, há textos que não dizem tudo, não gritam, mas dizem muita coisa. E isto é um espelho da nossa sociedade, que a gente aprendeu a deixar a violência verbal acontecer e a gente não dizer nada. A gente parece que se habituou a que, portanto, se é a violência verbal, se não é física, está tudo bem. E eu acho que é uma coisa que quer dizer, não é tanto doloroso como física, porque normalmente se há física também há verbal, mas é difícil e a gente reconhece essa violência como natural e normal, e depois a gente, se acontece em casa de vizinho, a gente já não se importa, porque olha, isto não é nada, é só umas brigas entre casais. Também há muito preconceito em relação à vítima, muitas vezes, não é? Porque se fosse eu já tinha saído de casa e ela permite, ela deixa, e esquecem-se que isso é muito mais complexo do que isso. E cada pessoa reage à sua maneira e à sua... E depois também é como tu estás a dizer, e depois a gente também a nossa sociedade, a gente não tem responsabilidade, percebes? A gente não investe e diz, vai ter que a pessoa diz, não, eu vou investir nessa pessoa porque essa pessoa está a sofrer, e a gente tratar da pessoa com carinho, mas é como tu estás a dizer, a gente também fecha os olhos e deixa escapar as coisas. Portanto, o poema em si fala numa solidão também, rodeada de pessoas e discursos muito bonitos em que normalmente são para enganar, não é? A gente quando diz um discurso, a esperança é uma coisa muito bonita para quem se é verdadeira. Acho que a gente tem esperança em alguma coisa verdadeira. Agora, neste caso, eu acho que não é uma esperança verdadeira, é uma esperança que magoa, que a pessoa que se sente esperançada, eu acho que a pessoa normaliza-se também, sabes? Eu acho que se tem muita esperança, tu acabas por ficar, tu acho que não acreditas, tu não tens a força de como é que se diz, de me enfrentar. Sim, às vezes falta também as condições para a saída e outras vezes também a pessoa reproduz aquilo que viveu, não é? Reconhece aquilo e tem aqui dificuldade em perceber que aquilo efetivamente não é a normalidade. E também tantas outras vezes, e
e de forma bastante comum, a vítima está com uma autoestima tão baixa que acredita mesmo que... Eu acho que esse texto lembra-me tanto que a gente, ela sente-se aprisionada, é mesmo isso. E muitas vezes as pessoas que estão aprisionadas não é mesmo em casa, é mesmo sozinhas, é mesmo no supermercado. Eu acho que as pessoas às vezes sentem-se aprisionadas em todo o lado. No caso dela, acho que em todo o lado. Isto fala mesmo no ciclo de violência doméstica, não é? O ciclo começa muitas vezes alguma tensão, depois vem o ataque violento, que aí pode ser físico, pode ser verbal, há mesmo aqui... Eu entendi que mais verbal que física, portanto, quando põe a esperança, eu acho que quando começas a dar esperança a alguém e depois tu passas para a agressão, portanto, quem sente a agressão perde logo aquela esperança, percebes? Vai perdendo, vai diminuindo. Portanto, só recapitulando, então temos a tensão, começa aqui já a ver que há alguma tensão, depois já o ataque violento, a tensão é já o desconforto, e se ele chegar a casa e não tiver tudo direito, estou a dizer ele, mas pode ser ela, se não tiver tudo nos seus lugares certos, pode acontecer, ele vai-me agredir, porque isto não está na forma como ele quer, deixa-me ter certeza que está tudo controlado, há sempre essa hipervigilância. E o medo, não há? Muito medo? Claro, sempre receio, medo, ansiedade. Depois há o ataque violento, há aquela situação em que realmente o agressor passa-se e ataca a sua vítima. E depois há a lua de mel, que é, o poema também fala nisso, que é aquele encantamento, que é, isto não volta a acontecer, eu faço isso porque te amo. É uma âncora, exatamente. Isto só aconteceu porque tu vestiste com aquela roupa, ou porque falaste com aquela pessoa, eu já te tinha dito que não gosto, tu fales com ela, e só acontece porque eu te amo muito. E depois vem aqui a entrega das flores, dos bombons, a viagem, o jantar, em que torna a querer criar esta teia para que a vítima... É aquela esperança e engana, e eu acho que quem se sente agredido, portanto, sente fraqueza, carência, porque uma pessoa que se deixa enrolar neste mar de confusão e de agressão é uma pessoa carente. Antes de passar mais, se fosse só se calhar acrescentar aqui só mais essa informação. Mas porquê que isso acontece? Porquê é que essa pessoa se sente sozinha? Porque o agressor já conseguiu fazer de tudo para que esta solidão fosse efetiva. Manipula de uma maneira que... O ideal é não trabalhar, e se trabalha é um controle muito grande, a que horas é que entra, a que horas é que sai, está sempre a ligar, confirma onde é que tu estás, com quem é que tu estás. O ideal é não trabalhar, e muitas vezes quando há essa condição, a vítima não trabalha. É sempre isolada. Depois, exatamente, e depois não falas com aquela pessoa nem com aquela pessoa. Porquê que estás tanto tempo com a tua família? Nós somos a nossa nova família, é connosco, nós somos comigo. A família. Mas exatamente. Um mundo muito mais pequeno para ela ficar limitada só a um determinado espaço. E depois já há o controle financeiro. Também. É uma pressão social. Exatamente, se tu não trabalhas, não tens dinheiro, ótimo, mas se tu tens que trabalhar e tens dinheiro, ok. O ideal era a gente ter só uma conta, eu até consigo ser mais ágil a gerir as nossas contas e os nossos deveres financeiros e, portanto, eu fico com essa responsabilidade. E começa a minar aqui e a criar um território e trilhar um caminho em que a vítima depois já se vê muito afunilada e com muita dificuldade em sair. Isto é feito com a cadência certa. E eu não acredito que a pessoa que faz isso, eu não acredito que faz por... portanto, ele é assim, é o jeito dele. Não é o jeito dele. Não é. Eu não acredito, sinceramente não acredito que, portanto, a sociedade à sua volta diga, isto é o jeito dele, isso é a maneira dele lidar com as coisas. Não é. Acho que qualquer um ser humano, e eu digo isto com o coração aberto e com quem quiser que me atire uma pedra, porque não é. A gente consegue mudar, a gente consegue respeitar o outro, a gente se não fomos educados para tal. Porque há pessoas que não são educadas para respeitar o outro, isto sem dúvida. Mas depois, na escola, no trabalho, a gente vai aprendendo, só que não aprende quem não quer, não é? A gente vai aprendendo, só que as pessoas não... A falta do respeito e de educação para com outra pessoa é uma coisa que eu não tolero. E ninguém me diga, isso é o jeito da pessoa, o feitio da pessoa, porque eu não acredito nisso, a gente pode aprender. Ou seja, não podemos normalizar, de maneira nenhuma, aquilo que é um comportamento que é abusivo em relação a outra pessoa. Tu sabes muito bem, as pessoas com mais idade sabem muito bem, que depois eu lembro-me aqui de uma coisa que a Aida, aqui que a nossa colega uma vez me disse a mim, que disse aqui, mas disse-me diretamente a mim, que é
ela pôs-se a jeito. Percebes? Isso é uma coisa que acontece muito mesmo nesses tipos de situação, que é os vizinhos, é as conversas entre amigos, ela que teve a culpa, aquela que se pôs a jeito, ela que vestiu aquela saia, e ele... E mais uma vez estamos aqui à roda do preconceito, não é? preconceito. Porque ninguém se põe a jeito para ser Para vítima. nada, ninguém se põe a não jeito é? para nada. E, Márcia. Eu acho que nós aqui entramos neste texto num campo que nós podíamos entrar numa discussão, porque isto na nossa sociedade hoje em dia nós vemos situações destas e cada vez mais nós chamamos como crime público, porque as pessoas já podem apresentar queixa também sobre situações que podem ver ou presenciar tanto na porta de casa de alguém ou mesmo na rua, e é bom que as pessoas tenham consciência disso. Hoje em dia já não há este ditado que nós usávamos antigamente, que entre marido e mulher não se mete a colher. Isso já não existe. Até somos mesmo e devemos ser não compactuantes com pessoas que têm esse tipo de comportamentos, e que, aquilo que o Paulo dizia muito bem, as pessoas não nascem assim, mas há pessoas que têm realmente psicológicos, distúrbios psicológicos, e que podem afetar pessoas, as ditas normais, ou pelo menos que têm comportamentos que despertam sentimentos, que sentem amor pela outra pessoa. Claro que ninguém traz nada escrito na testa, não é? Posso me apaixonar por uma pessoa e que no decorrer do tempo ela venha a demonstrar, soube-me encantar, sim, levar até ao ponto da relação, e quando se apanhou seguro no seu mundo e com a outra pessoa na sua totalidade, saber fazer o seu jogo muito bem feito, até que põe a pessoa de tal forma debilitada, presa a ele, incapaz de tomar uma decisão ou até com o discernimento suficiente para pensar que merece mais do que aquilo, porque eu acho que a primeira sensação que como mulher eu posso dizer que é se calhar não merece mais do que aquilo. Acho que deve ser das frases mais usadas, também se calhar noutras áreas, mas nesta da parte da violência doméstica, é pensar para si próprias que se calhar não merece mais do que isso. Depois começa a entrar naquele campo da total dependência, do psicológico que também vem abaixo e nada mais funciona. Pedir ajuda é uma vergonha, passar da porta para fora, ou no caso de ter filhos, ou dizer à família, muitas vezes os casamentos, eles passam para fora a ideia de que são os genros perfeitos, porque tratam muito bem a sogra. Eles são... E que são os maridos perfeitos perante a sociedade. Perante a sociedade. E por isso descredibiliza logo muito a vítima. Descredibiliza porque logo. normalmente esse tipo de pessoas só se comportam no off, como se costuma dizer, com esse tipo de comportamento. Isto é uma coisa que eu não concordo muito. Como é que se diz? Concordo naquilo que tu estás a dizer, mas não concordo só no off, porque há situações que quem está atento a um casal, que normalmente a gente repara que há ali as qualquer pessoas coisa. mais atentas, mas tem que ser as pessoas mais atentas. A gente repara que há ali tem que qualquer ser as coisa. pessoas mais atentas. Ou estás a falar muito, ou se calhar chega-te mais não sei o quê, ou há aqueles pormenores que a gente nota que há ali... Quem tem sensibilidade e consegue perceber, mas muitas vezes o que acontece é que ele é um sedutor nato. Primeiro seduz a pessoa, para a conjugalidade, depois seduz os familiares, seduz os vizinhos, e quando se chegar a uma altura em que seja a palavra de um contra o outro, a vítima sente sempre que nunca a sua palavra será acreditada. Será porque a queixa vem sempre da parte dela, a reclamação é sempre dela, a dor vem sempre da parte dela. Como ela não tem nada a apresentar, o mais certo é sempre ele responder a ela. Mas outra vez é queixar-te disso. Mas até parece que isso acontece. E eu agora vou pôr isso de outra coisa, sem ser aquela romantização do sofrimento. Sim. Eu marquei isso aqui, isto é uma coisa curiosa, porque eu posso pôr o meu lado romântico e dizer que o meu lado romântico, o meu lado atrativo, o meu lado de boa pessoa é o sofrimento, percebes? Tipo sadomasoquismo, percebes? E levar a pessoa, a companheira ou o companheiro, seja lá quem for, a entrar nesse jogo de submissão. Isso faz-me lembrar, por exemplo, um bocadinho as 50 sombras de Grey. Eu pensei agora nisso, As 50 sombras de Grey é muito à volta disso, é à volta de um homem dominador que quer realmente uma mulher que seja submissa ou escrava mesmo, não é? E é este conceito todo, por isso que os livros irritavam muito. Porque era perceber realmente o perfil dele e ela mesmo assim se deixar... O filme, por exemplo, levou muita gente com atenção. Isto é uma opinião minha, não percebo nada de filmes, mas levou muita gente a ver o filme. Sabes porquê? Por causa da parte como é que se diz? Da parte sexual da coisa. Erótica. Isso mesmo, da sedução e depois daquela brincadeira toda. Porque o livro, por exemplo, se tu lês, ainda tens só a tua... Por acaso li foi os livros.
estás a imaginar, pois, então aí estás ainda não podes comparar como eu vou comparar, porque se tu olhas para a televisão tu estás naquela parte, parte erótica e romântica também, porque ele sabe seduzir, mas aquilo ali há é o que eu estava a tentar dizer, a romantização do sofrimento, porque a rapariga sofre, ela não está ali só por... E ela permite-se. Ou seja, que há uma vantagem aqui em relação a isso. Ele nunca escondeu a sua verdadeira intenção. Ele até diz, vamos assinar um contrato. E esse contrato define de forma muito clara o que é que ele queria para aquela relação. É para isso. Okay. E aí ela entra de olhos abertos. Exatamente. Já vai ela entra de olhos abertos. Mas eu até falo, eu até estava a falar, não era... Portanto, eu comparei só por causa de comparar a personagem. Porque eu digo é quando entro numa relação, eu posso passar aquilo, o que ele fez, posso passar aquilo sem a pessoa mesmo querer. Exatamente. Só que depois... Olha, vou-vos dar um exemplo. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver A Criada, o filme. Ok. É o exemplo disso que tu estás a dizer. É a sedução sem ser escancarada e aberta, uma sedução forte, mais uma vez uma pessoa extremamente rica, não é? Uma casa... Com poderes. Espetacular, uma pessoa, casa sua, dele, não é? Financeiramente bastante estável, uma pessoa com um estatuto social bastante elevado e que seduz, não é? A sua vítima e depois, eu não vou contar para não ser spoiler, porque o filme saiu muito recentemente e tenho a certeza que muitos de vocês vão querer ver aí em casa e vai bater exatamente a isso. E isto vai-nos ajudar aqui também a dizer uma coisa muito importante. A violência doméstica não é característica apenas dos estratos sociais mais baixos, ou financeiramente. Não, sem dúvida. É transversal a todos os estratos sociais. Eu até agora até parece-me que eu costumo dizer que é a classe média pobre, não é? Porque há ali na classe média muita violência doméstica encoberta, que nós não sabemos, que tu estavas a falar que é aquela que o marido sai à rua e parece que está tudo bem e são tudo, mas há ali porque falta de dinheiro, falta de paz, acontece muito isso. E durante muito tempo nos Açores também ouvia-se falar muito em violência doméstica por causa do alcoolismo. Também. Não é? E depois muitas vezes também vivia a desculpa de é porque bebeu. E só acontece isso quando ele bebe. Quando ele bebe ele se sente dessa maneira e dispara essa... Já sabes quando isso acontece, está mais calada, fica mais quietinha. Não faz as coisas que ele diz. É isso mesmo. Mas há muita, mas hoje em dia há muita, o psicológico, nós, é o burnout, é mais não sei o quê. A saúde mental está muito frágil. Está muito frágil. E depois quem está mais próximo é que sofre as consequências. Antigamente a violência doméstica era dominada por temas como, por exemplo, o ciúme, a parte de convivência social em que a mulher não podia falar com o homem, se falasse já era mal vista e o homem tinha que segurar todas estas pontas dentro de casa. Hoje em dia a violência doméstica é despertada por muitos motivos. A capacidade financeira de cada um, até os motivos do trabalho de cada um se levam a estar mais tarde ou mais cedo em casa e a capacidade que cada um tem para cuidar do lar, dos filhos e das coisas de casa, começam os ataques, começam as confrontações e ali do domínio, quem é que faz mais, quem ganha mais, quem ganha menos, e nós vemos cada vez mais casais que já começaram a construir o seu património desde cedo e a programar casamentos e comprar casas e tudo mais, e depois dão por si no meio deste ciclo, porque a verdade é essa, hoje em dia a sociedade é uma competição, até dentro dos próprios casais, dentro da própria casa. Educa-se desde até muito cedo as próprias crianças a serem competitivas umas com as outras para notas escolares, por exemplo. Também. Crianças. Porque são criadas neste meio. São conversas que surgem constantemente entre discussões e mesmo postos em cima da mesa na hora da refeição, quando devia ser os tais momentos de paz, de cordialidade, em que o casal devia se unir nesses momentos em que aparecem as dificuldades. É nessas alturas que muitas vezes a dificuldade, eu acho que a dificuldade financeira para mim é a pior coisa que pode acontecer num casal, dito casal moderno, dito casal, percebes, classe média alta, que os dois trabalham. Mas há um provérbio também para isso. Em casa sem pão, todos ralham sem razão. Exatamente. Mas a pessoa mais frágil tem tendência a calar-se. Ou eu digo mais frágil não, mas aquela que não gosta de provocar briga, seja lá o que for,
Portanto, isto pode acontecer tanto na mulher como no homem. Sim. E depois levanta os decibéis acima, a outra levanta e acaba-se muitas vezes por agressão. E também a gente também vai aproveitar aqui para tu gastaste isto, porque tu não gastaste aquilo, porque tu, não sei o quê, porque tu compraste umas calças e não comprei. E a gente vai desmistificar aqui também mais algumas coisas. Então, a violência doméstica acontece em todos os estratos sociais, não é só do homem para a mulher, é muitas vezes também da mulher para o homem. Há menos homens por uma questão da própria sociedade e da nossa cultura e do nosso processo de socialização, há menos homens a denunciar, porque ainda sentem que são julgados, não é? São criticados porque vou fazer coisa de mim, como é, afinal quem é que fez as calças lá em casa, não é? Antes sou homem e sou homem, eu até queria dizer uma coisa lá para casa para os homens. Vão dizer mesmo abertamente, é quando as suas esposas, namoradas, seja lá o que for, companheiros, entrarem na menopausa, isto é portanto, não é dificuldades financeiras, mas é um problema muito grave. É uma tensão. É uma tensão muito grande. E eu peço a eles que, pelo menos, ou informam-se ou que venham ler para tentar protegê-la e para tentar não haver nada. Isto é ótimo. Isso que o Paulo está a dizer é extremamente importante, porque realmente a menopausa é um processo que a mulher inevitavelmente tem que passar e que, em alguns casos e para algumas mulheres, realmente há uma mudança muito drástica da sua própria personalidade, a sua forma de ser e de estar em determinado momento. Mesmo a sua identidade, que a pessoa ela mete em causa a sua identidade. E por isso é muito importante que o homem esteja atento. E não provoque nada com nada ansiosa ou que está de bem com a vida. E a gente chega a casa nessas alturas e ela está de mal com a vida, e ela está irritada, e a gente diz, mas o que é que eu fiz, percebes? E depois há homens que não se conseguem controlar e depois partem para Sim. Se calhar só mesmo fazer aqui uma ressalva. Violência doméstica é diferente de uma agressão esporádica. Sim. Não é diferente. Por exemplo, a gente está numa situação, estou cansado das queixas. Não deixa de ser violência doméstica. Não deixa de ser. A violência doméstica realmente é um ato continuado. Sempre, é um ato continuado. Que apresenta determinadas características. Pode haver um ato de violência pontual. Isso é mesmo que, por exemplo, com o bullying. O bullying é um ato continuado de violência persistente que decorre no contexto escolar. Mas eu posso um dia passar por alguém, dar-lhe um encontrão, isso é um ato de violência, mas não é bullying, porque não é continuado e persistente ao longo do Eu tempo. até nem falo muito em violência doméstica, violência mesmo física, falo emocional. Sim, psicológica. O abandono. O abandono é um tipo de violência, a negligência é um tipo de violência. E às vezes muito são muito gravíssimos, forte, aliás, a violência doméstica, a versão de violência doméstica que se utiliza muito em relação ao idoso, por exemplo, é a negligência. É não dar os cuidados que ele necessita. É uma das coisas que me aflige mais. Exatamente, portanto, é uma forma de violência doméstica sobre o idoso, é efetivamente a negligência, não prestar os cuidados necessários que aquela pessoa necessita. Necessita e muitas vezes merece. Sim. Se são pais, ainda percebes? Muitas vezes merece, nem é só precisar, é mesmo merecer e vê-se muito. Eu acho que cada vez nas sociedades modernas, acho que os nossos homens e as nossas mulheres acho que estão-se a esquecer um bocadinho. Eles ainda estavam a falar, foi há poucos dias, estavam a falar de uma senhora que foi encontrada morta na sua casa. Essa senhora tinha familiares, encontrada morta na sua casa, já tinha morrido há 2 anos. E tinha familiares vivos. Portanto, 2 anos são 600 e não sei quantos dias. Portanto, nunca houve um contacto, nunca houve nada. Nunca mais a vi. Ou seja, significa que, para começar, eu nunca lhe ligo. Nunca passo para a casa dela, porque senão já me tinha apercebido. Se passasse para a casa dela, eu ia bater à porta e não... ela costuma ir ali, ela não foi ali. Ou seja, isto era uma coisa que se detecta em horas. Em horas? No máximo 1 dia, 2 dias, 2 anos. Onde é que estavam esses parentes? Onde é que estavam esses familiares? Às vezes é a coisa... Onde é que estava a vizinhança? Onde é que estava a vizinhança? A vizinhança denunciou porque sentiu o cheiro. A putrefação. Portanto, não foi porque... fez falta de alguma coisa ou que notou alguma coisa na pessoa. Eu também não sei qual é a pessoa em causa, não sei se era a pessoa que se chava e que... Sim. Pronto, há pessoas mas de qualquer forma... não nos deixa de levantar alguns questionamentos. Família, porque isso não há nada... Eu acho que o idoso sofre violência verbal, muita. Sim. Os nossos idosos estão a sofrer muita violência verbal. E depois, porque sei que sofrem, eu sei, não vou estar a denunciar, mas às vezes até me apetece
é chamar a atenção aos filhos, aos cuidadores, aos formais filhos, e informais, seja lá quem for, porque sofrem os idosos mais que hoje em dia mais que as crianças. Às vezes até parte do princípio que os cuidadores formais têm outra forma de trato, mas se calhar vou falar de um tipo que eu considero também violento no trato com o idoso, que é acriançar o idoso, falar abebezado para o idoso, falar com ele como se não fosse uma pessoa com tantas vivências, com tantas competências, com tanta sabedoria, não é? Com tanto saber acumulado ao longo do tempo. Com tanta sabedoria. Não é? E eu vou falar com ele, então, Ana, já comeste, já não sei o quê. Eu não sei como é que as pessoas idosas o que é que pensam. Mas atenção, mas nós às vezes, nós próprios adultos, eu vou contar uma situação que aconteceu em que vai uma senhora mais velha com a filha a uma consulta. E o próprio médico, em vez de falar com a idosa, perguntava sempre à filha: diga-me uma coisa, a sua mãe, não sei o que, não sei o que mais. Não, e a senhora sempre sentada ao lado, plena consciência e tudo, perfeita para responder às questões, e no fim ela diz assim: olha, da próxima vez, o senhor, eu é que sou a sua paciente, da próxima vez o senhor fala comigo e não fala com a minha filha. Isto é violência verbal. Isto é violência. Isto é uma forma de violência. Isto é uma forma de violência, porque a pessoa que está ali em plena consciência... Porquê? Porque vai degradar aqui também a dignidade da própria pessoa. A pessoa diz: bem, eu sou autossuficiente para te responder, não preciso de ninguém, não sou bebê nenhum, não sou criança, eu que sinto as dores, não é a minha filha. Eu tenho capacidade plena para poderes falar comigo. A gente aproveitou e percorreu aqui a questão da violência e começámos a falar aqui na violência sobre o idoso, porque falámos da questão da negligência, e a negligência é uma forma de violência que acontece muitas vezes, sobretudo sobre os mais velhos. Verdade, tem menos capacidade também de discernimento e também de ter poder de escolha, que é o máximo que vai-nos acontecendo ao longo da idade. A verdade é essa. Há sempre alguém que toma conta de nós ou que começa a tomar poder sobre as nossas decisões, sobre as nossas contas bancárias, sobre as nossas assinaturas, o que é que a gente toma as decisões, o que é que vai comprar, o que é que vai vender, e isso também acaba por ter as pessoas este domínio sobre o idoso. E não são respeitados naquilo que são as suas intenções. E vou contar só mais um exemplo. Há uma senhora que queria se preparar para ir à missa, e para ela ir à missa era sempre muito importante. A senhora começou a ter mais dificuldades físicas, mas em termos mentais perfeita, mas tinha já mais algumas dificuldades físicas. E ela queria muito ir à missa, era algo que ela fazia com frequência, mas para ela ir à missa significa ir bem arranjada, gostava de se arranjar bem, de ir, pronto. E então pede à filha para vestir uma determinada roupa, para meter os acessórios que ela gosta, e a filha decide que ela assim é desconfortável, então decidiu que ela ia de fato de treino para a igreja. E para a senhora foi um lamentar enorme ver-se naquela condição, quando se sentia efetiva, quando sentia que não era aquilo que queria. Não sei quem é a senhora, mas as pessoas das gerações mais atrás, e a missa era um ato de bem vestido. Era roupa de domingo, não é? Era a roupa de domingo. É isso mesmo. Só havia, portanto, há uns anos atrás, as pessoas mais velhas sabem que só havia ali 3 fases que se comprava roupa: era no Natal, era nas festas lá da freguesia, e depois a roupa servia para ir à missa, que era a roupa de domingo. E se calhar no outro extremo de comparação, esta senhora queria ir mais bem arranjada e a filha achou que ela iria mais, preferia que ela fosse confortável, e ela não foi ouvida. Por outro lado, temos aqui a situação de violência doméstica que ainda está a ser apurada em tribunal do Castelo Branco em relação à Betty Grafstein, ou Grafstein, não sei bem dizer o nome, porque e aqui é o contrário, aqui é a pressão que ele colocava sobre ela, de querer que ela andasse sempre muito bem vestida, sempre de roupas de marca, sempre extremamente maquilhada, muito penteada, e aqui também fala-se nessa tipologia de pressão, que é colocá-la no sapato apertado, na roupa apertada, na roupa desconfortável, na maquilhagem que ela não queria usar. É o outro lado da senhora do fato de treino. Mas mais uma vez caímos na mesma situação. É uma vítima que não é ouvida, nem atendida na sua necessidade e naquilo que ela quer, quando está em plena consciência das suas ações e da sua razão e da sua verdade. Mas é o outro lado da senhora de fato de treino. Ela não queria estar mais confortável, e ele não deixou ela estar confortável. Mas é a mesma coisa. Bate tudo, vai dar tudo ao mesmo, bate tudo no mesmo. É assim. Muito bem. Olha, e passou super rápido essa primeira parte. Esperamos por si aí em casa para o segundo conto. Até já.
Olá, sejam bem-vindos de volta. Numa terra não muito longínqua, um homem perfeitamente comum foi pai. Desde o berço que aconchega o seu filho ao deitar, apazigua-o com amor em cada dor ou indecisão. Com as canções e histórias da sua infância, nada o deixa mais feliz e realizado do que o sorriso espontâneo do seu filho. Nesta terra há a tradição de enfrentar dragões em frente à multidão. Este homem, corajoso e exímio na arte de os desafiar, fez-se acompanhar um dia do seu menino, colocando-o em frente a um monstro temido. Este foi, sem dúvida, um comportamento imprudente. Demasiado arriscado, dado à imprevisibilidade de um animal. No decorrer de anos de comportamentos afetuosos e securizantes em relação ao filho, uma ação irresponsável ditou-lhe o rótulo de homem bruto, insano, criminoso. Foi enforcado em palavras, preferidas em desdém, vazias de aprofundamento do âmago do ser e preenchidas de juízo de valor. E assim, um comportamento desconforme é destacado em toda a sua vida e este homem é sentenciado a, sem dúvida, palavras que matam. Muito bem, este é o nosso segundo conto. Márcia. Este conto aí refere mesmo àquilo a frase que tu terminaste, que é as palavras matam. Este homem passou do tudo, do pai dedicado, do pai exímio, do pai que dava tudo pelo filho desde que ele nasceu, de que fazia tudo direito, e por um ato de, se calhar, irreflexão, de imprudência, como dizem no texto, pensando que o seu filho e ele, se achando um pai forte e capaz, se calhar, de defender o filho nesta situação, levou-o consigo para enfrentar este chamado perigo que toda a sociedade temia, mas ele, achando-se valente, levou o filho consigo. Ele passou do tudo ao nada rapidamente, por uma atitude impensada. Mas quem não faz? Quem é que nós pais, podemos até dizer isso, quem é que nunca pôs, mesmo de forma impensada, ou não disse alguma coisa de forma impensada que possa ter colocado o nosso filho desconfortável? Conduzia a 120 km por hora com o filho atrás, sem ter o filho na cadeira da frente. Só para dar um exemplo concreto daquilo que a gente às vezes comete mesmo, porque a nossa pressa fala mais alto, porque a nossa vontade fala mais alto, e às vezes esquecemos que temos ali um ser que não tem essa força toda, nem tem esta capacidade para nos dizer: calma, eu estou aqui, eu preciso que sejas mais cuidadoso. Naquele momento foi o que ele pensou, foi a sua vontade, foi a sua irreverência, se calhar pensar que era valente o suficiente para defender o filho, e pôs-se perante a sociedade avante deste perigo. O que é que aconteceu aí? Foi julgado na praça pública, claro. Passou de um pai que era todo perfeito a um homem que já nem tratam como pai, mas um homem imprudente e que não pensou na situação e que pôs em perigo o filho. Um criminoso. Uma atitude. Uma atitude que rotulou um homem para si. Exatamente. É claro que as palavras têm um poder, uma capacidade de pôr as pessoas no chão, sem dúvida. Da mesma maneira que as palavras, mais vezes, infelizmente, são utilizadas para isso mesmo, para te pôr no chão, para exaltar e para te pôr. Exatamente. Em vez de enaltecer, muitas vezes para criticar, não é? Sem dúvida. E é tão bonito porque as palavras, isso é mesmo bonito, que as palavras podem te engrandecer, as palavras podem te acrescentar, as palavras podem te elevar, as palavras podem te fazer florescer, podem te fazer nascer, renascer. Mas podem te destruir. Completamente. Num dia, num espaço de uma conversa. Completamente. E aqui, e muitas vezes, não pode ser muitas vezes, porque pode ser exagerado, e algumas vezes palavras falaciosas, boatos. Sem dúvida. Eu ir falar contigo, que a maior das possibilidades é aquela pessoa que me contou alguma coisa, a verdade não está lá. E nós temos sempre aquele ditado que quem conta um conto acrescenta um ponto. Quando vou falar contigo já estou com os ouvidos cheios de fulano e de cicrano que já contou e já foi acrescentando a sua versão. Exatamente. E quando a pessoa traz-me a sua versão, eu já leio a versão daquela pessoa à luz daquilo que é o meu conhecimento em relação à outra pessoa. E depois também temos aqui uma coisa muito curiosa, que é,
Nós, seres humanos, gostamos muito do voyeurismo, que é a necessidade que nós temos de querer ver e saber sobre a vida do outro, e por isso é que gostamos tanto de reality shows, por isso é que eles têm tanta audiência. E depois temos também outra coisa também interessante, que não é muito bonita, mas que a gente tem todos capacidade de mudar o nosso mindset em relação a isso, que é, muitas vezes, gostamos de alimentar daquilo que é o pior do outro. Não é? Isto é que nos dá mais pica para estar no dia a dia. Não é? Para comentar, para falar. Mas isso é de um tu não sabes. Exatamente, é mais fácil a gente falar, não é que a fulana tal divorciou-se porque o marido não sei o quê, ou porque ela não sei o quê. Do que dizer assim, olha, aquele casal até estava a passar uma situação, será que ela está a precisar da minha ajuda? Será que uma palavra minha podia fazer diferença no dia dela? Ou alguma coisa? Não. Vai só na base do mexerico. O que é que foi o motivo da separação? Ou porque é que cada um, ou como cada um está? Olha, ele até ficou bem de vida, ou então ela ficou bem de vida, aquele já está numa relação nova. Nunca pensando, é assim, mas a gente já falou nisso várias vezes. Cada um fecha-se no seu mundo quando situações como essas acontecem. E as outras pessoas, não sabendo o que é que se passa no mundo de cada um, julgam, atiram para o ar, e é muito mais fácil ter este tipo de comportamento do que abordar as pessoas e dizerem assim, olha, não me interessa o que é que passou na tua situação, só para dizer que podes contar comigo, que eu estou aqui. Exatamente. E também, mais vezes, fazermos o exercício, nas nossas conversas com os outros, falarmos de coisas boas. Falarmos, olha, no tema que a pessoa está a passar todas as vezes. Que a pessoa tal, olha, não é que foi para a universidade, já concluiu o seu curso. E estou mesmo orgulhosa, porque nunca imaginei, e não me vejo com essa idade, ela é da minha idade, ir para uma universidade, tirar um curso, está mesmo de parabéns. E todas as pessoas têm coisas boas para a gente enaltecer. Todas têm. Há sempre características, há sempre aspectos, há sempre ações, há sempre atitudes. Eu, por exemplo, na minha vida dou sempre 50-50. Eu nunca julgo ninguém, mesmo que não conheça, a pessoa tem uma atitude, fico-se a pensar porque sempre. Podemos partir do princípio da bondade. Mas é isso mesmo, não fez aquilo por mal, e se calhar vive melhor por isso, porque eu digo, olha, isso se calhar não foi sem querer, se calhar foi, a pessoa fez isso irrefletidamente, ou então não sabia. O estado de espírito que nós não foi contra mim, não é verdade. Mas é verdade. Às vezes o estado de espírito que nós estamos naquele dia por algum motivo que nos aconteceu, uma desavença no dia anterior, uma coisa seja o que for, que nos faz acordar menos bem naquele dia. Julgar as pessoas assim, não? Imagina, ele dirige-me uma frase, uma palavra, é que eu até posso interpretar mal porque eu não estou num bom dia, e respondo-lhe ainda cada vez pior. Cabe-lhe ele também ter o discernimento de dizer assim, esta pessoa não é assim. Não, e muitas vezes mesmo eu falo então nem vou. Uma coisa que tu respondes depois à letra, isto vai alimentar uma coisa que nem entramos em não é a nossa realidade Exatamente. de cada um de nós, Exatamente. nem é assim que nós nos comportamos os dois também na nossa relação. Portanto, há que ter aquele tal discernimento, o respeito que o Paulo falava há pouco, que é essencial nas relações. Estamos aqui a falar tanto de matrimónio como de amizade, como de qualquer tipologia de relação. É a base. E até às vezes mesmo as palavras que nós usamos em relação a nós próprios. Muitas vezes nós não somos cuidadosos, nem empáticos, nem compassivos com a forma como nós falamos sobre nós próprios. Há uma frase muito bonita que eu li outro dia, que é: nós somos a energia que exaltamos. Ou seja, se eu estou cá em baixo e se eu estou sempre, eu não consigo, porque isto não é para mim, mas é sempre a mim que me acontece. E não sei que a tendência dos teus dias irem sempre correndo mal e a tua energia está cá em baixo, a possibilidade é muito grande. Mas tu estás naquele espírito de que, ok, hoje é o meu dia, bora lá, e também isto vai correr bem, a semana está garantida, estou com tudo organizado e não sei. É os pensamentos que nos levam também a ir mais à frente. E também temos o hábito de praticarmos o autoelogio. Porque se a gente faz assim, pá, que sou uma burra, porque fui aqui nesta outra vez, porque já fiz a geneira, e a gente somos muito facilmente, pegamos no chicote e nos torturamos. Mas é verdade. Mas e quantas, na maior parte das vezes, no nosso percurso, a gente faz coisas boas, não é? Tivemos bem em tantas coisas, porque a gente não olha para nós e diz, e Tânia, tu te veste bem aqui, parabéns. Isso mesmo, continua assim que estás parabéns. Assim, e dizer ao outro, olha, fiz isto, era uma coisa boa. E é isto que é importante, é a gente também olhar para nós com carinho. Mas a sociedade, portanto, os latinos têm mais essa coisa. Se tu, por exemplo, se fores e vou-te dar um exemplo dos cantores. Os cantores. Por exemplo, um cantor português faz um sucesso muito grande, se aparecer com um cordão de ouro muito grande, isso é um exemplo. Fica a dizer, as pessoas dizem, epá, não, olha que ele não é assim tanto bom. Por exemplo, se for nos Estados Unidos é diferente. Percebes? Eles aparecem e a pessoa diz, olha, ganham aquilo com o seu dinheiro, com o seu talento. Tu achas que a gente admira mais
o afastado do que o próximo. Do que o próximo, é isso mesmo. Porque se for um português que apareça todo, a gente tem sempre aquela coisa. Todo quitado, não é? A gente diz logo, isto não é assim. Agora, se for um pessoal da América ou um francês. É estilo, isto é, percebes? E a gente tem também, eu falo português, falo o latino, que a gente somos assim muito parecidos. Temos assim um bocadinho de o autoelogio. Será que é um bocadinho de inveja? Não é? E costumo dizer que o português é muito invejoso. O português é muito invejoso. Mas também. Mas o ser humano por si só são seres invejosos. É mais fácil apontar-te para ti de que tudo o que tu tens é sorte. Exatamente, sorte. Ou sorte ou deitaste-te com alguém. Exatamente. Tens ou padrinhos. Ou é o teu trabalho. Aconteceu-te qualquer coisa extraordinária que não era para ti, mas aconteceu-te que eu me colo qualquer coisa. Tens uma boa genética. É uma qualquer coisa. Nunca é trabalho, nunca é nada, nunca é esforço, nunca é merecimento, nunca é nada. Não. Por isso eu acho que o ser humano tem um bocadinho desta frieza um com o outro. E é por isso que a nossa sociedade tem aparecido tantos estes problemas que a gente vem discutindo aqui nas janelas de conto. Nós temos abordado aqui tantos temas que têm-se disputado na sociedade mesmo por causa disso. Exatamente, e nos foi entroncar na questão da saúde mental. Porque é um desgaste enorme. A forma como estamos a viver a nossa convivência com o outro, ou a ausência da nossa convivência com o outro. É ausência. Tu sabes que o pior do ser humano, que tem vindo a ver aqui mesmo na ilha, e isso tem-se falado também em Portugal continental, que é viraram-se, tipo uma acusação ao Covid e as vacinas do Covid e todas as consequências que o Covid trouxe e que as pessoas que tiveram, que as pessoas ficaram piores com a situação de Covid, porque ficaram muito tempo fechadas em casa, porque algumas, claro, e eu acredito que sim, a tensão de trabalhar em casa, ter crianças dentro de casa, tem os pais afastados, a família também com o Covid e não podiam dominar todos esses campos como eram habituados a sair de casa e a entrarem. Mas acho que as pessoas tornaram-se mais frias, calculistas e desculpam-se nesse sentido de que após o Covid ficou pior. Eu não acho. As pessoas já o eram. A única coisa que se arranjou aqui foi só mais uma desculpa. É um pretexto. É mais um pretexto para se poder fazer as coisas de forma diferente e ter aqui uma coisa cá por trás. Para nos mantermos na nossa individualidade, não é individualidade, nosso individualismo, não é? Mantermos o nosso individualismo, esse autocentrados, não é? Não é no sentido. Aqui, quando eu digo autocentrado, no sentido de primeiro estou eu, depois está o outro, não é? Primeiro está o meu bem-estar, depois está o outro. Tu percebeste nesta fase em que nós estamos fechados que as pessoas, quantas foram destacadas ou aquelas que, por si só, tinham a facilidade de sair da sua casa e deixar a comida à casa de quem estava com o Covid e que não podia sair e era mesmo alertado para não sair. Naquela altura do Covid, tu viste alguma coisa diferente do que é hoje em dia? As pessoas que faziam o bem foram aquelas que continuam a fazer o bem da mesma maneira. Algumas melhoraram, sim, acredito que sim, mas de resto tu tens visto o julgamento das pessoas, aquelas que continuavam a falar dos outros, a atacar os outros, a pensar mal dos outros, eles estão cá da mesma forma. Eu consigo eu não consigo ver uma melhoria nas ações das pessoas no que diz respeito no tratamento da sociedade, em que a pessoa passa ao lado uma da outra e tu não vês um escrutínio do tipo a roupa não era adequada, ou tipo porque é que ela está-se a vestir assim? E também, a liberdade de expressão, a liberdade de estar, a liberdade de ser, está completamente já nem ligo a quem me diz esse tipo de conversa. Antes não ligava à pessoa quando passava. Agora já não ligo a quem me diz esse E tipo qual é a de tua coisa. diferença? Com a tua aprendizagem, com a tua idade, com o teu crescimento pessoal, com a tua avaliação que tu fazes de ti próprio. Foi-me conhecer a mim mesmo, é que as pessoas E foi preparadas para perceber isso. que quando nós... eu acho que isso é tão bonito e sinto mesmo isso, que é que orgulho, que privilégio nós podermos sentir felizes com a felicidade dos outros. A nossa felicidade pode ser muito mais exponencial, nós podemos exponenciar a nossa felicidade quando nós ficamos felizes com a felicidade dos outros. Tu mesmo sem querer tiras um exemplo
percebes? Que se tu que tens, se ficas feliz para outra pessoa qualquer, tu mesmo sem querer, tu tiras um exemplo da pessoa. Mesmo sem tu te aperceberes, mesmo sem tu tiras se tu ignorares a pessoa e dizes, olha, isto, desdenhares da pessoa que é mesmo assim, tu não vais ter exemplo nenhum. Mas se tu ficares feliz para a pessoa, tu tiras um exemplo da pessoa. E há uma coisa muito exemplos bons. Tu falaste em energia, Márcia, e há aqui uma coisa muito gira que é quantas vezes as pessoas gastam energia para sabotar o sucesso do outro em vez de canalizar esta energia para o seu próprio sucesso. Ou seja, eu gasto energia a criar obstáculos no caminho do outro em vez de gastar esta mesma energia para trilhar o meu caminho. Porque é mais fácil a pessoa estar no seu mundo, a falar do mundo dos outros, achando que o deles está lá em cima, porque eles estão a fazer tudo o que é de mal na boca daquele que está a comentar, e o seu só não vai para a frente porque ele é um desgraçado e porque nada de bom acontece. É tal coisa, ele está a gastar energia no caminho errado. Exatamente. Mas não vê isso. Porque gastamos muita energia neste tipo de comunicação, neste tipo de pensamento, neste tipo, não é, de ação no dia-a-dia, quando a nossa projeção do dia é só o julgamento em relação ao outro. Gastamos energia. Sem dúvida. Não é? E podemos canalizar essa energia em coisas muito mais positivas. Mais rentáveis. Sem dúvida. E então, Paulo, em relação a este conto? Este conto é um conto que eu já há muito tempo que pensei que algum dia que tu trouxeste, eu vou para o outro lado, eu não falo sequer no nosso mundo, eu vou-me abrir mais com o conto, porque o conto traz assim, e vou tentar explicar. Portanto, é a lógica do mal dizer, eu até escrevi aqui, a palavra fogo não é apenas um texto, é um espelho direto da forma como a sociedade contemporânea julga. Portanto, e a lógica é simples, surge a notícia, segue-se a indignação, multiplica-se as opiniões e rapidamente a sentença preferida é ali, na praça pública. E então é na praça, que é agora nas redes sociais, é nas caixas de comentários. A praça pública tornou-se muito maior. Muito maior, mais abrangente, toda a gente. Alguém pode falar de mim, mas isso acontece muito, e vocês sabem, e eu até vou para este lado, acontece mesmo com as nossas instituições. Eu vou falar aqui que a palavra, o nosso Ministério Público diz qualquer coisa que não sabe, que não prova, que não tem, e a partir daí a pessoa é julgada e acabou. Acabou, que a pessoa morre. A pessoa não consegues viver mais. Alguém te faz um boato, o Ministério Público, porque a gente pode fazer uma denúncia anónima, se eu quero acabar com a tua vida, faço uma denúncia anónima, portanto, o Ministério Público acontece que faz e depois põe para fora, o pior é isso, e tu morreste, acabou. Não há mais, mesmo que tu proves daqui a 10 anos, mas tu foste uma pessoa que morreste, acabou, não tens... Porque aquele boato circula, isso é uma coisa que é pejorativa, ele ainda vai circular com mais velocidade. E ganha mais força. Porque as redes sociais é um tribunal sem regras, é um tribunal sem regras, e depois tu és julgada e acabou-se. Eu vou dar um exemplo aqui em relação a isso do boato que pode realmente aniquilar e matar carácter e dignidade. Eu não sei se é verdade, se não é verdade, estou-me a balizar só daquilo que tenho lido e por isso só posso julgar por aquilo que li. Por exemplo, a questão do Coutinho Figueiredo, que surge antes das eleições, alguém que diz que alegadamente tinha sido não é abusada sexualmente, tinha sofrido de assédio sexual por parte dele. Acredito que esta informação até se calhar eu possa ter prejudicado nas urnas, não sei, deduzo, porque realmente é algo bastante pesado. Não, isto é algo então bastante agora pesado. E agora surge nova notícia, mas atenção, mais uma vez, as notícias a gente também sabe hoje em dia que nem tudo o que a gente lê é verdade, ok? Pois surgem agora as notícias a dizer que realmente vai haver da iniciativa liberal houve denúncias na iniciativa liberal em relação a assédio sexual, mas que nenhuma tinha sido dirigida ao Coutinho Figueiredo. Pois, é aquela coisa... Ou seja, se isso realmente, que não sei se foi ou não, só isso simples porque foi agora há pouco tempo, sendo verdade ou não sendo verdade, se isto não for verdade, se for apenas um boato, que muitas vezes é verdade, e a gente também às vezes até a própria vítima é julgada. Sim. Às vezes até a própria vítima, e eu não quero colocar isto em causa, porque estou-me a lembrar de tantas vítimas que só anos mais tarde é que dizem que foram vítimas, tantos anos depois, se calhar está a mentir, que é não sei o que, ainda estão a mentir, portanto, eu não quero de
forma alguma fazer entender mal. Mas se isso realmente não for verdade, é um assassinato de caráter. Eu penso sempre aqui em duas coisas. A justiça, portanto, procura validação coletiva, que é assim, e penso sempre aqui em duas coisas, que é a família, a família que portanto, é um linchamento completo. Até ele nem sequer foi, no caso nem sequer foi. É um linchamento moral completo e depois a pessoa fica destruída, fica completamente. E, portanto, porque aqui no texto fala portanto, o homem, o sujeito errou, não é? Mas o errar não deve portanto, quando tem um erro, não deve ser. Eu não devo julgar a pessoa. Não é a pessoa que é julgada, é o comportamento é que tem que ser julgado. E não deve ser uma morte social. E tem acontecido em Portugal, tu morres completamente. Não tem, seja político, seja pessoa da televisão, seja uma pessoa conhecida. Eu até acho que acontece comigo que não sou. Aqui na ilha, se me acontecer alguma coisa, mesmo que alguém que me levante um boato qualquer, e vai-me acabar por destruir a minha vida e o meu. Porque isto é. As redes sociais, as caixas de comentários, seja lá o que for... Dá uma liberdade às pessoas de expor a vida. É um tribunal, é um lixamento completo. É só, por exemplo, quando escrevi este conto surge por causa de uma situação real que aconteceu na Ilha Terceira, em que um capinha pegou no seu filho. Eu ia falar nisso. Foi que pegou no filho. Esta situação é uma analogia àquilo que aconteceu cá. Porque eu lembro-me na altura, eu que fiz como é que se diz? Eu escrevi o meu próprio texto na minha cabeça na altura. Porque ele fez aquilo, e eu acho que ele fez aquilo sem intenção absolutamente nenhuma. Sem intenção alguma de colocar o filho em risco. Foi uma coisa de dizer assim, eu quero o meu filho tem que continuar com a tradição da família. Ou então imagina o seguinte, imagina que o pai dele fez o mesmo com ele quando ele era criança e foi o melhor momento da sua vida. Ele queria reproduzir aquilo que o seu filho... Eu não sei se aconteceu, não sabemos, mas se calhar pode ter acontecido, não havia redes sociais, aquilo não se espalhou, ninguém soube, só quem estava na parada que viu. Vocês têm visto isto foi para a TVI, por isso é que foi... Foi uma coisa, o filho... Eu não levei a mal. Eu não sei se ele errou, se não errou, mas ele fez aquilo. Não há ninguém que amasse mais aquele filho do que eu. Eu sinto que ele teve um comportamento imprudente, completamente. Sim, mas é que exatamente, ele teve um comportamento imprudente. Ele não é um mau pai porque teve um comportamento imprudente. Okay? Nós não sabemos nem é uma má pessoa, nem é nada que se pareça. E desta altura, e fiquei tão chocada com as coisas que eu ia ouvindo que decidi escrever sobre isto. Pronto, escrevi metaforicamente, não é que é um dragão, é uma coisa mais metafórica. Não quiseste chegar ao ponto de dizer mesmo. Mas na altura chocou muito porque as pessoas... Porque ele não sei o quê, porque ele devia ser preso, porque ele devia perder os filhos, porque não sei o que mais. Eu pensava, mas vocês conhecem, sabem quem é ele como pai, sabem o que é que ele faz pelo seu filho, sabem? Então, quem somos nós para opinar? Eu por mim nem sequer podia opinar porque eu não conhecia. Não posso eu também não conheço a pessoa, mas eu também fez-me assim um bocadinho. O que te aconteceu a ti aconteceu a mim e eu não passei para o papel. Mas eu sempre pensei, mas esta pessoa, o que é que fez essas pessoas? Exatamente. Para essas pessoas estarem a julgar. Porquê? Porque eu coloquei-me no lugar dessa pessoa. Também eu. Porque eu coloquei-me no lugar dessa pessoa. E tu começaste a dizer, o carro a velocidade de 120 km/h. Isto foi o que eu disse na altura, eu tive discussões por causa disso. Eu disse, tu andas com o teu filho, tu pões o teu filho no banco da frente sem cinto. Pais que pegam nos seus filhos pequenos, vão fazer escalada, vão fazer surf, andam de moto sem capacete, andam de moto sem capacete, vão para as pistas de skate. Porque é que ele foi julgado no meio da praça daquela forma e foi exposto até ao ponto de chegar à televisão e tudo mais? Exatamente. Mas depois desta situação ter acontecido, quantos vocês já viram, para quem acompanha também a época taurina aqui na ilha, e que vamos ali às praças no apartamento do gado, naquela coisa, toda aquela tradição que existe, vocês já não viram as pessoas que trabalham mesmo com o gado de perto, quando chega a hora da vacada e que soltarem ali as vacas bravas e mais não sei o quê, quantos são os pais ou irmãos mais velhos que envolvidos naquele meio não levam crianças mais pequenas e não as deixam expostas, mas vocês acham que um corpinho pequenino daquele tamanho, embora seja só uma vaca, não vai poder magoar mesmo a sério? Naquela altura estava um pai a proteger um filho, mas continuam as tradições da mesma forma, continuam, o ciclo vicioso está aqui, as pessoas estão impregnadas com aquilo no sangue, em que gostam de ver e sentir aquela adrenalina e acham-se capazes de proteger também aquele ser e que ele vai gostar de sentir, e já trazem no sangue, a verdade é essa, eles próprios já querem aquela coisa de, ele vai, eu também quero ir, e pedem aos pais para irem com o irmão mais velho.
Só que aquele teve o azar de ter sido filmado, vir para as redes exatamente. sociais E já sabe, e muitas vezes, pronto, às vezes aqui também o público antitaurino aproveita o que pode aproveitar. Claro, quando acontece situações Mas neste caso não foi, neste caso não foi, acho que até não foi antitaurino. Acho que não foi. Aquilo foi uma coisa, eu não conheço a pessoa, não conheço, pronto, conheço daí, mas eu acho que aquilo foi um ato que ele teve, foi um ato de amor. Foi um ato de amor, mas eu acho também foi um ato de amor. Acho eu que foi um ato de amor. Eu faço essa leitura dessa forma, mas isso também tem muita tendência de partir do princípio da bondade. Também eu acho que aquilo foi mas eu acho que foi um ato de amor. Foi um ato de amor, aquilo saiu, portanto, sai mal. Eu até ainda ficava a pensar, tu tentaste. Nós não irmos ao âmago das coisas, não irmos à profundidade das coisas. Eu vou dar outro exemplo. Falamos de um filme na primeira parte que foi criado. Vou-vos falar de outro filme agora. E este está disponível na Netflix para quem tem Netflix e está nomeado ao Oscar. Frankenstein. É um filme que vale mesmo a pena ver. E é tão bonito porque é o julgamento que nós fazemos sobre determinadas pessoas, nesse caso Frankenstein também é julgado. Bom, vejam. E é tão interessante que é quase que nós abrimos e refletimos. Tão interessante nós, com pouca informação, já queremos julgar e já queremos... temos pouca informação, temos que ser humildes e pensar, eu tenho pouca informação para fazer um julgamento desta esta ou esta tese. E ainda hoje acontece ainda mais, ainda acontece pior, que é, tu lês as letras garrafais e depois fazes um filme à volta daquilo. Muitas vezes nem as notícias são abertas, tu só lês o título e escrutinas a partir daquilo. Tu nem sequer estás a ver o desenvolvimento. Não se lê o resto. E às vezes saltas para os comentários, lês as letras gordas e saltas para os comentários. E o que é que cada um diz? E então se um comentário sobre a letra gorda, isto vai muito além. Isto tem uma capacidade mesmo de botar tudo cá para baixo. Houve aí uma fase que felizmente no meu se calhar alguém vai me matar, alguém vai me dizer alguma coisa, felizmente que está a passar, que é um bocadinho da cultura woke. Sabes, que também mexeu muito com isto, não se podia fazer nada e isto tu apareceste à frente de qualquer coisa, sabes? Era o cancel culture, não era? Eras logo cancelado, aquilo era uma coisa que, felizmente, acho que está a haver meio termo nas coisas e as pessoas estão a Geralmente as coisas têm tendência a começar num espectro, passa para o outro, depois então vai encontrando aqui um equilíbriozinho. E depois, acho que agora está mais ou menos equilibrado, porque também teve uma altura que qualquer coisa que se fazia era censurada, eras logo linchado em praça de ponto, que era uma coisa. De qualquer maneira, eu acho que a gente está a crescer de forma muito bonita, ainda criticamos, ainda sinto que às vezes também dá muita crítica em relação a alguma movimentação que nós temos feito em relação mesmo a determinados conceitos, a forma como dizemos determinadas coisas, mas em alguma parte acho que é um crescimento bonito que a gente está a fazer em termos da forma de nutrir o outro na sua diferença. Há aqui conceitos que estão a surgir. Há coisas bonitas e há coisas que foram boas. Ontem foi o Dia Nacional contra o Cancro. E estavam a falar de um léxico agora que se deve usar quando se fala em relação ao cancro. A batalha contra o cancro. Mas porquê que se vai falar em batalha contra o cancro? Não é justo falar sobre isso. Quando se fala em batalha parece que fica uma coisa muito pesada, fica ali uma coisa. E quantos fazem de tudo para vencer e não conseguem vencer? Há coisas aqui que a gente tem que ser guerreiros. E não deixam de ter que travar aquela batalha. Exatamente, é isso mesmo. Por isso dá-se um nome a uma coisa que... aqui para coisas que a gente às vezes não tem. Por isso é bonito refletirmos às vezes sobre a palavra e a sua complexidade e a sua dimensão e aquilo que ela pode nos oferecer nos diferentes contextos. Durante muito tempo a gente dizia portador de deficiência. Isto faz sentido. Eu transporto uma deficiência. Não. Há coisas que a gente usou. E há coisas que, mesmo nas palavras, quer dizer, quem escreve também tem culpa. Percebes? Quando tu fazes uma notícia, tu escreves, tu pões. E depois é o que fica. É o que fica. Por exemplo, se não sei uma doença, se não sei como tratar daquela doença, eu digo tratar não é como tratar a pessoa, não é tratar como um médico, não é nada disso. É como é que eu vou tratar a pessoa ou falar com a pessoa. Se eu leio, perces? Eu vou dizer o que li. Vais usar aquele termo que acabaste de ver como é que interpretaram aquela pessoa ou aquela doença. Eu penso que é a forma melhor de quem escreve para o público, não é? Eu penso que é a forma melhor, mais adequada de dizer, e muitas vezes não é. Porque a gente também fala em conceitos como agora também não se pode dizer que ninguém é gordo, não se pode dizer que ninguém é feio, não se pode dizer que ninguém não sei o quê. Mas realmente faz sentido, se a gente quer sair de uma situação
de preconceitos. A gente quer que as pessoas se sintam bem na sua pele, independentemente da forma. São mais altas, são mais baixas, são mais gordas, são mais magras, conforme o cor de pele que tenham. Será que faz sentido a gente continuar a olhar para a pessoa pelas suas características físicas? Quer dizer, então é muito gorda para aquela roupa, ou é muito magra para... Eu acho que a gente tem que voltar sempre às raízes. Um trabalho sempre muito pessoal. Nós temos que crescer, nós temos que evoluir, que é para, se houverem pessoas à nossa beira ou que façam parte do nosso dia-a-dia, se elas não tiveram esse crescimento ou não tiveram essa evolução, não nos afetarem ou que nós não deixemos que nos afetem. Coisa sempre, mas Por isso eu acho que é tudo uma coisa muito individual. Tu se estiveres à espera sempre do teu grupo ou das pessoas que te circundam no teu dia-a-dia, que eles façam a mudança para tu te sentires melhor, para tu estás lá em cima, esquece lá. Sim. Tem que ser uma coisa sempre uma coisa pessoal. sempre, e a Tânia sabe que é verdade, que já discutimos isso aqui algumas vezes. Tu depois de te conheceres a ti próprio, depois de te mergulhares em ti e puseres tudo e que te conheces mesmo, tu nunca mais vais dar importância a nada dessas coisas. Não, estou a dizer o que a gente diz. Isso aí acho que a gente tem que ter autoestima suficiente. E às vezes vai doer, mesmo que a gente tenha autoestima, dói, mas é de achar que isso é só a opinião da outra pessoa. Mas também é nós termos o cuidado da maneira como falamos com o outro. como falamos em relação ao outro. Só para terminar, porque está mesmo aqui nos finalmente. Muito recentemente, Helena Laureano, uma atriz portuguesa, fez um vídeo em que está a declamar um poema. E ela teve um conjunto de comentários que se dirigiram não às palavras que ela tinha preferido, não ao poema, mas ao seu aspecto físico. Meu Deus, envelheceste tão mal, o que é que te aconteceu? Estás horrorosa. Como é que é possível nós ainda julgarmos o outro pela sua... Porque ou é porque não te tratas, és horrível, ou é porque te tratas demais, também não é saudável. Ou seja, como nunca podemos agradar a ninguém, que nos agrademos a nós próprios, não é? Muito bem, nós temos que terminar. Foi um gosto enorme estar convosco aí em casa. Vamos mandar beijinhos. Beijos lá para casa. Beijos enormes para vocês e até para a semana. Aguentaste agora. Não sabes o quanto liquidaste. Olha, até papelinho pode fazer falta, não é? Eu vou buscar...